Vamos retomando o nosso estudo do livro A Gênese, capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo, e nós estamos estudando as predições do Evangelho. Então, mais uma daquelas passagens, ou algumas daquelas passagens, em que Jesus trazia para nós umas informações, de um modo geral, codificadas, transformadas em alegorias, deixando ao sabor de cada geração, de cada escola, a sua interpretação. E nisso nós vemos que quando passagens dessa natureza são interpretadas de um modo equivocado, isso acaba gerando uma grande agitação. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando se fala sobre o próprio Apocalipse, onde nós teremos ali o fim do mundo, a chegada dos cavaleiros, os mortos se levantarão, levando informações como essas. Ao pé da letra, isso gera para nós um grande temor. Por um lado, para aqueles que acreditam com fidelidade nos textos que são estudados, e descrença para aqueles que, através de um pensamento racional, acabam não aceitando esse tipo de previsão. Então nós temos ali dois extremos. Por um lado, aqueles que acreditam demais, e por outro, aqueles que acreditam de menos ou mesmo não acreditam. Nós, espíritas que somos, e fazendo parte de uma filosofia que nos dá plena liberdade de pensamento, nós podemos tranquilamente analisar cada um desses textos e compreender exatamente o seu real sentido, naturalmente fazendo uso da fé, porque não se pode trazer nenhuma comprovação de que as coisas vão acontecer dessa ou daquela forma, mas ao mesmo tempo a racionalidade, tirando todo o elemento fantasioso, todo o conteúdo alegórico, para tentar entender exatamente a sua essência. E Kardec fez esse trabalho de uma forma muito primorosa, selecionando todos os textos, todas as passagens. Então nós temos visto, desde o início desse item das predições do Evangelho, várias passagens do Novo Testamento, em que Jesus falava sobre eventos que aconteceriam a curto, médio e longo prazo naquela região, na história da humanidade. Então dá para a gente imaginar o trabalho que ele teve de abrir o Novo Testamento e ficar fazendo anotações atrás de anotações, para selecionar, para separar, depois fazer uma análise cuidadosa do significado daquelas passagens. E nós estamos aqui, desfrutando dessa tranquilidade de termos esses textos prontos, mas sem abrir mão também da nossa própria capacidade de julgamento. Algo que geralmente a gente acaba observando é que o fato de um indivíduo que se coloca numa condição de expoente da doutrina espírita, como é o caso de Kardec, dele ter emitido a opinião dele, muitas vezes nós simplesmente aceitamos sem nos darmos ao trabalho de também desenvolvermos o nosso próprio raciocínio. E isso acaba entrando naquele mesmo processo do igrejismo, onde alguém fala e o outro ouve, não se discute, não se conversa, levando de uma forma dogmática, tirando exatamente a nossa liberdade de pensamento. Então, na verdade, nós não estamos simplesmente aceitando aquilo que foi passado para nós, seja por Kardec, seja por quem quer que seja. Nós estamos concordando ou discordando a partir do nosso raciocínio. Se houver uma discordância, vamos analisar do porquê, de entrarmos nesse choque de ideias de uma forma absolutamente saudável, naturalmente, embora nós tenhamos ainda algumas exaltações, ou nós vamos concordar, mas não aceitar. A ideia da aceitação simplesmente porque alguém disse, porque está escrito, isso nos poda exatamente desse nosso maior trunfo, que é essa capacidade analítica que nós temos. Então a nossa análise não é apenas dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente acadêmico. Em todas as situações, a nossa inteligência está em pleno desenvolvimento. E cada vez que surge uma informação nova, essa informação, em vez de ser aceita, ela é processada.
E a partir desse processamento nós tiramos as nossas conclusões. E então, daquilo que Kardec apresentou, muitas vezes nós podemos até não concordar. Kardec falou tal coisa, então porque ele achava isso, porque ele entendia dessa forma. Hoje, passados os tempos, nós estamos num tempo bastante avançado comparado com a época dele, em que, não que colocar que a nossa inteligência ficou maior do que a inteligência deles, mas que os tempos atuais de comunicação, de pesquisas, isso trouxe para nós muitas informações que naquela época não havia. Basta a gente lembrar, quando nós estudamos no próprio livro A Gênese, quando se falava sobre a parte da gênese orgânica, sobre o surgimento da vida, sobre o desenvolvimento, Kardec ele tinha um contato muito superficial com as informações de Charles Darwin, quase não tinha contato com fósseis humanos, então ele trazia para nós deduções de que forma que houve a evolução do espírito a partir do mundo do reino animal para o reino hominal. Então eram hipóteses. Então no nosso caso, passados mais de 150 anos, nós temos aí a nossa ciência trazendo para nós N informações, retificando algumas que Kardec apresentou e ratificando outras, já que ele não tinha acesso a esse conhecimento. Dentro do campo religioso não é diferente. Evangelhos foram descobertos, pesquisas foram feitas, pesquisas em bibliotecas, pesquisas arqueológicas, e muitas vezes nos dão subsídios para novas interpretações, por uma outra linha de raciocínio. A própria doutrina espírita sofreu também esse processo de contato com novas ideias, a partir daquilo que, por exemplo, os pesquisadores que vieram depois de Kardec. Kardec desencarnou em 1869. Tivemos pesquisas de Leon Denis, Gabriel Delany, William Crookes, Cesare Lombroso e tantos outros pesquisadores. Depois aqui no Brasil nós tivemos outros estudiosos, tivemos o próprio Chico, que trouxe uma grande revolução nas ideias do mundo espiritual, que tem ali concordância ou discordância, mas o que interessa é que as informações chegaram, a gente precisa fazer alguma coisa com elas. De um modo geral, pelo fato de nós sermos muito apaixonados pelas nossas ideias, por aquilo que a doutrina nos apresenta, nós temos aquela ideia, ou eu aceito ou eu recuso. E muitas vezes não nos damos ao trabalho de processar isso tudo. No caso, por exemplo, de Chico Xavier, Chico estava certo ou estava errado naquilo que ele apresentou? Não é aquela questão, eu aceito ou eu não aceito. Vamos pensar. Vamos abrir essas possibilidades. Então, no caso, quando nós falamos sobre essas informações que são mais atuais para nós já encontramos essas divergências. Imagine quando nós voltamos no tempo, há quase 2000 anos, e encontramos também ideias que são suscetíveis a interpretações. Não apenas dentro do movimento espírita, mas no próprio cristianismo. Como a gente já conversou, várias igrejas foram fundadas, várias até mesmo seitas, por que não? Foram criadas, foram desenvolvidas a partir de uma interpretação diferente daquilo que era apresentado pelas instituições tradicionais. Interpretaram palavras de Jesus, interpretaram práticas ritualísticas, dogmas. Tudo isso foi se modificando. Daí a gente tem então esse enorme, leque de instituições que foram surgindo, Beijão, Humberto. Esse leque de opções, cada um pensando de um modo diferente. Então, mais uma vez, desde o início do trabalho de Kardec, nas pesquisas dos evangelhos, trazendo para nós essas informações que são precursoras, basta a gente fazer uma comparação. Nós estamos estudando os evangelhos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós entramos no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que a gente tinha visto. Antes dos Trabalhadores da Última Hora, nós falávamos muitos dos chamados, poucos os escolhidos. São textos morais, ensinamentos morais, dos evangelhos. E aqui, no caso do livro A Gênese, também estamos estudando os evangelhos, só que agora falando sobre essas predições, ou essas previsões do que Jesus viu naquela época, ou entendia naquela época. Então nós estamos fazendo aqui, por incrível que pareça, nos dois livros,
um estudo sistematizado dos evangelhos. Não decorando, não tendo a preocupação com citações, com passagens, mas com a própria interpretação e também com os próprios julgamentos. Então, assim, para quem muitas vezes acreditava, né, que não estudaríamos os evangelhos, nós estamos aqui já há bastante tempo só falando sobre isso. E a gente para e dá conta, não é que é mesmo? Estamos estudando o Novo Testamento. Durante várias semanas, durante vários dias, e nós achávamos que a doutrina se resumia apenas nas obras de Kardec. Bem interessante, né? Bom dia nosso. Vamos lá então, sinais precursores. Nós saímos no nosso item anterior, foi no, só um instantinho, segundo advento do Cristo, né? Que nós tínhamos conversado sobre isso. E agora falaremos então sobre os sinais precursores. Deixa eu ver rapidamente aqui. Certo, pronto. Então aqui, sinais precursores. Várias passagens nós vamos ler aqui então dos evangelhos. Livro de Mateus, Marcos, deixa eu ver mais aqui. Mateus de novo, depois nós vamos para Mateus outra vez. Novamente Mateus, depois Marcos, depois João, Mateus, isso. Só Lucas que não entrou aqui por enquanto. Mas Lucas nós vimos ontem, né, falando sobre a parábola, né, dos trabalhadores da última hora. Então vamos lá. Marcos, capítulo 24, versículos de 6 a 8. Vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam. Porém ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino. E haverá pestes, fome, tremores de terra, em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então nós conversamos sobre isso no nosso encontro anterior, fazendo uma pequena introdução, lembrando que isso aqui sempre aconteceu na história da humanidade, guerras. Não existe nada mais comum do que guerras, né? As motivações são as mais diversas, desde riqueza, poder, religião. Então motivos para a guerra não faltam para nós. Fala também aqui sobre pestes, fome, tremores de terra. Todas essas predições, na verdade, fazem parte da natureza do nosso mundo. Nós vivemos num planeta, independente das questões morais, planeta de provas e expiações, mas falando do planeta propriamente dito, geologicamente, é um planeta que agora começa a adquirir uma certa estabilidade. Daí então nós temos as placas se ajustando, nós temos ali os vulcões que ainda se manifestam, temos ali todas as situações que nós consideramos trágicas a partir do momento em que nós nos envolvemos com ela. Mas se nós voltássemos no tempo, da forma como nós estudamos lá naquele início da formação do nosso planeta, esse planeta, na verdade, ele era um verdadeiro pandemônio, que era um planeta em formação, era tudo aquilo que nós podemos imaginar. Na mais alta proporção, em termos de mudanças físicas, isso aconteceu. Com o passar do tempo, começou a ficar habitado de acordo com a necessidade de cada geração, necessidade evolutiva, e hoje nós estamos aqui. O planeta se ajustando, já não mais apresentando aquelas grandes tragédias do passado, mas ainda continua esse processo de mudança. Em termos de pestes, em termos de fome, são situações naturais, onde existem grandes aglomerações, onde existe ainda a ambição, onde existe a ganância, onde lugares que têm mais recursos, outros que têm menos recursos. Mas tudo isso faz parte de um processo que não representa a ideia do fim do mundo, mas representa e continua representando o processo de transformação. Para aqueles indivíduos que têm a necessidade de passarem por essa forja moral, evoluindo através das dores, evoluindo através das dificuldades, esse nosso mundo aqui é o ambiente certo, que já não é mais um ambiente de grandes sofrimentos, se nós fizermos uma comparação com aquilo que aconteceu no passado. Se nós achamos que pestes e fome é aquilo que a gente vê hoje, se nós voltarmos 500, 1000 anos no tempo, ali a gente vai ter uma ideia do que é peste e o que é fome.
Pegar, por exemplo, a peste negra, que dizimou praticamente 1/3 da Europa. Hoje você estava acordado com a sua família, no dia seguinte, parte da sua família tinha morrido na sua frente, jogada numa calçada. A fome, as pessoas transitando de um lugar para outro, desesperadamente em busca de uma migalha. Hoje nós encontramos situações que poderiam ser revertidas, se nós utilizássemos a nossa inteligência com o objetivo de equilibrar a nossa vida em sociedade. Mas agora a gente percebe que esses problemas são consequência, na verdade, das escolhas que nós fazemos, e não algo relacionado com o cenário onde nós estamos. A mesma coisa também, a gente lembra, né, a hanseníase, a famosa lepra, né, que sempre apavorou aquele povo do passado, né, várias passagens dos evangelhos, o vale dos leprosos, as exclusões e tudo mais. Até pouco tempo isso continuava presente ainda. Então foi colocado para nós aqui, todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então nós pensamos assim, mas a que época Jesus se refere quando ele fala de guerra, peste, fome e tremor de terra? Isso na verdade são as nossas gerações que estão sofrendo tudo isso a partir do entendimento do processo reencarnatório. Quantos de nós será que não morremos nessas epidemias, nessas crises de fome, nessas guerras, para chegarmos aqui hoje numa estrutura diferente? Basta a gente lembrar, por exemplo, que, pegando os dados da nossa atualidade, hoje nós temos uma expectativa de vida, por exemplo, aqui no Brasil, que vai em torno de 74 anos de idade. Na Idade Média, na Europa, a expectativa de vida era de 35 anos. Uma pessoa que chegava ali aos 40, aos 50 anos, ela tinha ali um organismo muito resistente ou tinha uma condição de vida muito saudável. No Japão, batendo ali 84 anos em média. Festas de centenários no Japão é assim, parece uma quermesse de tanta gente, né? Porque lá o que tem de centenário não é fácil. Aliás, tem uma reportagem ontem muito interessante, dizendo que a comida japonesa é a mais saudável do mundo. Para quem quiser ter longevidade, fique à vontade aí para comer aqueles petiscos orientais. Então nós vemos que a expectativa de vida, conforme ela vai se modificando, e esses dados estatísticos são importantíssimos para nós, estudando sobre a lei do progresso, sobre a lei de destruição, a lei de reprodução. Tudo isso para nós é fundamental para entendermos exatamente esse processo evolutivo. Conforme nós vamos melhorando a nossa qualidade de vida, mostra exatamente um progresso intelectual e um progresso também material. Então, quando Jesus falava que era só o início das dores, essas dores já foram acontecendo. E hoje, com as informações que a própria doutrina passa para nós temos ali então que estamos passando por essa fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa transição é mostrada, o sintoma dessa transição é exatamente o estilo de vida que nós temos hoje. É um estilo de vida melhor? Sem dúvida nenhuma. É um estilo de vida perfeito? Estamos longe disso. Mas se nós voltarmos no tempo, nós vamos entender o que é sofrimento, o que é viver em dificuldade. Então estamos desenvolvendo nas ciências, estamos nos desenvolvendo em sociedade, estamos nos desenvolvendo em diplomacia, em relacionamentos, em tudo. Então temos ainda conflitos isolados? Claro que temos. Mas no passado era todo mundo contra todo mundo. Hoje não, hoje nós conseguimos pelo menos equilibrar um pouco mais as coisas. E isso já denota, mais uma vez, claramente para nós, a evolução que alcançamos. E Jesus continua dizendo, então quer dizer, quem lê isso daqui, pegando um texto de 2000 anos e fala assim, guerras, olha só de novo, vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é isso que essas coisas aconteçam. É preciso que essas coisas aconteçam. Porém ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, fome, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E quando nós pegamos essa informação e imaginamos que elas ainda vão acontecer, mas não que já aconteceram, a gente vai continuar esperando desgraça, sem imaginar que esse processo, nós já estamos vivendo ele há muito tempo. Conforme nós fomos reencarnando. E agora nós chegamos no ponto mais alto dessa grande mudança, que para nós a gente vai dizer assim, nossa, mas se isso já passou, isso que a gente está vivendo então é o quê?
É uma consequência natural do volume de pessoas vivendo no planeta, um planeta ainda imperfeito geologicamente, que está passando por esse processo de ajustes, dos conflitos morais que nós ainda enfrentamos. Mas nada, mais uma vez, nada se compara com o que já aconteceu na história da humanidade nesses séculos que já se passaram. E que nós estávamos ali presentes, testemunhando e vivendo isso como protagonistas. Então as pessoas leem, parece que elas nunca se atualizam, exatamente porque não se dão conta que são espíritos vivendo esse processo de reencarnação. Elas não imaginam que já viveram. Elas acham que ainda vão viver. Então, de todas as guerras que já aconteceram, elas estão esperando mais guerras. De todas as epidemias, crises de fome, elas continuam esperando isso acontecer. E aí fica aquele medo constante de, meu Deus, quando isso vai acabar? Quando o fim do mundo chegar? Mas não, isso já vem acontecendo, é um processo que ele vem sendo diluído ao longo dos séculos. E nós só podemos entender isso tudo se nós compreendermos o processo da reencarnação. Porque nós fomos lapidados, né, fomos ali burilados. O buril é aquela pedrinha, né, que fica girando para você fazer ali um polimento, para você fazer ali um ajuste numa pedra preciosa. Aquele esmeril, nós já estamos passando por esse processo de desgaste das nossas imperfeições há muito tempo. Então não esperemos as guerras, continuemos esperando os conflitos naturais. Cada vez que aparece, nossa, um homem-bomba, meu Deus, um avião bateu, estamos começando o fim do mundo. Porque está escrito que isso vai acontecer. Isso já aconteceu tantas vezes. Então, se a gente não se atualizar, vai ficar sempre com esse temor. E as palavras de Jesus serão sempre temerosas, nunca a palavra de esperança. E a esperança é o que faz com que nós entramos em desespero. Bom dia, fraterna. Bom dia, Arnaldo. O Zé colocou, né? Não creio que tenhamos evoluído muito moralmente nesses últimos milênios. Mas é uma questão, é aquilo que eu falo para vocês. Se nós quisermos pensar o que é uma evolução moral, imagina você, hoje, na sua condição, transportado no tempo, cravado no meio da Europa durante a Idade Média. Como seria a sua vida lá? Onde você não tem supermercado, onde você não tem internet, onde você, por pensar o que você pensa, estaria à beira de uma fogueira para ser queimado, onde vida e morte é uma questão de detalhe. Isso é uma evolução moral significativa. Se quiser um pouquinho mais, vamos voltar 1000 anos no tempo. Na época das primeiras cruzadas, onde a vida das pessoas não valia nada praticamente. Então sim, nós tivemos uma grande evolução, mas temos ainda muito a evoluir, sem dúvida nenhuma. A Miriam lembrou aqui, né? Quantos finais de mundo já esperamos, né? Quantos sinais dos tempos nós estamos aí aguardando? Exatamente porque a gente se esquece que isso foi dito numa época que estava prevendo ciclos que se sucederiam durante a nossa trajetória para chegarmos até aqui hoje. O Brás lembrou aqui, ainda bem que as igrejas ainda enchem por essas intimidações. Brás, eu sempre, como eu falo para vocês, eu sempre sou muito otimista. Embora você tenha esse aspecto temeroso que acaba sendo disseminado, você tem também o aspecto de escola moral. Poderia, como eu falo para vocês, poderia ser mais eficiente se você tivesse o entendimento dessa realidade e também você se esforçasse para essa transformação, seria uma mudança muito mais rápida. Mas já que não tem isso, vai isso mesmo, né? Vamos puxar as pessoas para as instituições e vamos levar a palavra do Evangelho, ainda que seja pelo medo. Não é assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor? O medo também faz parte da dor. A Jana colocou, beijo, Jana. É por isso que muitas pessoas ainda trazem medos e fobias, lembranças do passado. Isso é a própria psicologia, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? Qualquer tipo de temor que nós trazemos, né? Ou desequilíbrios emocionais, certo? Como ela diz, isso é fruto, né, de uma experiência negativa que nós tivemos, que pode ser nessa intensidade de termos participado de um evento tão traumático como esse, sem dúvida nenhuma. Como eu falo para vocês, né, a gente teve aquele estudo que falava sobre medo de baratas. Só de falar barata já até tremeu aí a perna de muita gente. Aí nós tivemos, né, o nosso psicólogo, que eu me esqueci o nome dele de novo. Por favor, me ajudem. Escreva o nome dele, que fala sobre baratas. Vamos lá. Que faz regressão de memória. Vamos lá, gente.
Já vamos lembrar, vocês vão escrever aí. Bom, ele fazendo então um psicólogo do Rio de Janeiro, que sempre faz palestra, não esqueci o nome dele agora. André que sabe, André, põe aí. Acho que o André caiu. Bom, mas enfim, o que ele fazia? Ele contava numa das suas palestras que uma paciente que tinha um pavor descomunal de baratas fez uma regressão de memória e se viu, né, presa junto ao seu corpo, em decomposição, cheio de baratas, e ela estava ali em espírito presenciando aquilo. E isso gerou para ela um medo pavoroso. Aí a gente pensa assim, quer dizer que todo mundo então que tem medo de barata foi porque viu seu corpo preso num caixão cheio de barata? Não. Mas você tem medo de barata porque você acha um bicho nojento e tem medo e pronto. Então muitos medos que nós temos do passado, Sérgio Breves, lembrei aqui o nome dele. Então muitas vezes um medo, um trauma que nós temos do passado é uma experiência negativa que todo mundo teve, uma coisa ocasional que apareceu. Mas outras acabam realmente sendo uma experiência bastante negativa, bastante traumática. Um Brás lembrou aqui, né? Helena Wright. Não, é o Sérgio Breves, Miriam. Acabei de falar dele aqui agora. Helena Wright, né, já escreveu O Fim do Mundo muitas vezes e vende livros pra caramba. E vão continuar vendendo, né, Brás? Não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra. Humberto colocou, muitos de nós vivem querendo acabar com guerras de outros povos, né, e nos esquecemos exatamente dos conflitos que nós ainda trazemos. Vamos lá, próximo, né, por não vencerem as guerras internas do homem velho. E é exatamente o processo, exatamente esse. Como tem aquela passagem, né, a boca fala do que está cheio o coração. Então é uma expressão bastante bonita, bastante poética, mas a realidade é exatamente essa. Enquanto o homem viver o seu egoísmo, viver ali as suas ambições, a sua ganância dessa forma tão destrutiva, as consequências serão claras. Marcos, capítulo 13, versículos de 12 e 13. Então, o irmão entregará o irmão para a morte, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e o farão morrer. E sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Aqui nós temos experiências também dessa natureza que acontecem aí durante várias e várias gerações. Onde nós tivemos, por exemplo, pode deixar já, onde nós tivemos conflitos de famílias que acabavam sendo gerados exatamente por uma questão de ideologia religiosa. As pessoas, um entregava o outro, ou se tornava inimigo. É o que acontece até hoje, em virtude das paixões que nós temos. Não talvez com essa intensidade, embora nós tenhamos ainda alguns desequilíbrios que são registrados, né, em termos de terrorismo, aquela coisa toda. Mas isso são casos à parte. Mas houve uma época em que essas paixões estavam assim no nível mais alto de tensão, em que o indivíduo tinha que esconder a sua religião dentro de sua própria casa. Isso ainda existe? Ainda existe, mas certamente as consequências não são tão traumáticas, tão trágicas como era no passado. Continuando, vamos lá. Mateus 24, 15 a 22. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Então que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, que aquele que estiver no alto do telhado não desça para levar qualquer coisa de sua casa, e aquele que estiver no campo não volte para apanhar as suas roupas. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Olha só que palavras, né, mais dolorosas, mais assustadoras. Mulheres grávidas, a gente começa a pensar, né, fazendo uma interpretação da atualidade, microcefalia. Na verdade era uma predição local daquela época em que guerras iam acontecer, e as pessoas deveriam fugir daquela região, pela invasão, pelo domínio, pela escravidão, pelos assassínios que seriam praticados. E lendo isso tudo, né,
Quem estiver no alto do telhado não desça. Aquele que estiver no campo não volta para apanhar roupa. As mulheres grávidas amamentando. Que elas não fujam durante o inverno, né, porque vai ter aflição nesse tempo. Palavras pavorosas. Mas qual é exatamente o seu real sentido? O que elas querem dizer? Para quem elas estão sendo ditas? De que forma que elas aconteceram? Porque cada geração fica esperando sempre, como eu falei para vocês, as desgraças acontecerem. Na época de Kardec, isso aqui era uma realidade que ia acontecer. Nos nossos tempos atuais, continua sendo uma realidade. Daqui a 3 gerações vão continuar esperando ainda a desgraça acontecer. Vamos agora para o livro de Mateus 24, 29 e 29 e 34. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá, e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e eles verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu, com grande tempestade. Ele enviará seus anjos e farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão os seus eleitos dos 4 cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virde todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, como se já estivesse à porta. Digo-vos em verdade que essa raça não passará, sem que todas essas coisas tenham se cumprido. Olha que palavras que, para aqueles que têm assim, uma imaginação muito fértil, vão encontrar isso aqui como sendo a predição do fim do mundo. Mas Kardec vai explicar um pouquinho sobre isso depois, para a gente poder compreender o significado desse conteúdo. Depois, no livro de Mateus, ainda no capítulo 24, agora de 37 a 39, e acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé. Porque como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam os seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não souberam no momento do dilúvio, senão quando esse sobreveio e arrebatou a todos, assim também será o advento do Filho do Homem. E para a gente poder fechar aqui, não, ainda não vai fechar não. Marcos 13, 32. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. João 16, 20 e 22. Em verdade vos digo que vós chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma mulher que quando dá à luz, está com dor porque é chegada a sua hora, mas depois que deu à luz um filho, não se lembra mais de todos os seus males, pela alegria de haver colocado um homem no mundo. É assim que estáis agora na tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém arrebatará a vossa alegria. E finalmente, Mateus 24, 11 e 14. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações, e é então que chegará o fim. Aqui a gente lembra que, quando se fala em este evangelho significa boa nova, né? Significa uma nova mensagem. Ele não está falando dos textos bíblicos. Ele está dizendo daquilo que ele trouxe como informação. Então nós temos ali essa passagem também, ela é bastante problemática. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. Aí começa um olhar para o lado, outro olhar para o outro, as pessoas começam a se encarar. Quem é exatamente esse falso profeta? Quem seriam esses falsos profetas? Eles estão presentes em instituições, em nações. Quem são esses sedutores?
seria a doutrina espírita parte dessa falsa profecia? Então, na verdade, nós começamos a fazer essa análise e percebemos que começam então as acusações. Cada um começa a apontar que ele é legítimo e o outro não é. Mas todos eles se baseiam exclusivamente num elemento de fé. Aceitam aquilo sem questionar, e aquele que pensa diferente acaba sendo apontado. As pessoas não são ensinadas, não são conduzidas pelo caminho do raciocínio, pelo caminho da razão, mas apenas manipuladas pelo caminho da fé. E muitas vezes até mesmo há aqueles que vão surgir, ou aqueles que surgem, que fazem isso de boa vontade. Fazem porque querem demonstrar sua paixão, para que outras pessoas também o sigam. Mas ele não percebe que ele se encontra no erro. E aí é aquilo que nós conversamos numa outra oportunidade, que a reencarnação ela sempre vai nos dar novas oportunidades de um recomeço, de uma reconstrução. Se nós falamos equivocadamente no passado, depois de experiências dolorosas de aprendizado, nós vamos então falar agora do jeito certo. Se não for agora, será depois, será depois, será depois. Quantos médiums, quantos palestrantes, quantas pessoas envolvidas na disseminação dessa verdadeira mensagem foram aqueles que no passado conduziram rebanhos em direção àqueles abismos, né? Falando numa linguagem poética. Então, se hoje encontramos aqueles que estão equivocados, no futuro esses mesmos farão esse trabalho de recomeço, de reconstrução. Item 54, agora vamos ouvir aquilo que Kardec tem para dizer para nós. Esse quadro do final dos tempos é evidentemente alegórico, como a maioria dos que Jesus apresentava. As imagens que ele contém pelo seu vigor são de natureza a impulsionar as inteligências mais rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem fortes. Jesus se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de captar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pela força da linguagem. Então, nesse primeiro parágrafo que nós temos aqui, Kardec colocando exatamente essa questão de que quando nós estudamos os textos evangélicos ou qualquer texto que tem essa característica de ser antigo, ele foi dito para alguém numa determinada circunstância, numa determinada linguagem, com um determinado objetivo. Então, quando nós pegamos esses textos, a gente pergunta para quem foi dito, por que foi dito, quando foi dito e onde foi dito. E não simplesmente trazermos para a nossa realidade uma realidade muito diferente daquela do passado e interpretarmos simplesmente ao pé da letra. Então, esse é um grande problema que nós vemos ao trazermos esses elementos para a atualidade. Durante esses eventos que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, como por exemplo, calendário maia, bug do milênio, e outras profecias e teorias que foram apresentadas, nós rapidamente pegamos um texto bíblico dizendo assim, olha, está aqui, está escrito. E nós não nos atualizamos. Mas por que Jesus disse isso naquela linguagem? Kardec levanta essa hipótese. Mais uma vez a gente percebe que é uma interpretação que ele apresenta para nós, que nós vemos que realmente nós podemos entender dessa forma. Jesus, para poder totalmente, Amaury, totalmente aberta a qualquer tipo de interpretação. Então, quando nós falamos sobre aquilo que Jesus falava, para aquelas pessoas, lembrando sempre quem era o público que ouvia Jesus de um modo geral. Eram pastores, pescadores, trabalhadores braçais que eram analfabetizados, que eram analfabetos, porque não tinha escola naquela época. Para você ter uma educação, você tinha que contratar um sábio, um preceptor para ser seu professor particular e te ensinar em casa. Não tinha escola naquela época, então uma pessoa passava muitas vezes uma vida inteira sem sequer
ser capaz de escrever uma letra. Eram camponeses, pessoas que viviam a uma certa distância, se encontravam durante as necessidades de comprar alguma coisa, vender, pedir ajuda. Mas fora isso, cada um vivia a sua vida. E eram movidas completamente pelo instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, instinto de proteção. E aí então, Jesus começava então a cativar esse público, já que o público mais abastado era aquele que estava envolvido com o Império Romano naquela época e tinha ali os seus privilégios. Mas os outros não. Então Jesus falava para esse grupo, e ele tinha então que usar uma linguagem que criasse na mente deles uma ideia daquilo que ele estava querendo passar sobre a gravidade dessas transformações. E hoje a gente pega isso como sendo algo definitivo. O Brás colocou: João Evangelista estava nos codificadores. Ora, nem deu em mim fazer o Apocalipse, né? Como nem um dos codificadores. Mas é aquela história, né, Brás? Eu não tenho essa preocupação de ficar me apegando muito a textos bíblicos, porque, como eu falei para vocês, eles foram muito manipulados. Se você dedicar a sua vida para analisar, julgar, tentar entender alguma coisa que é incompleta, para mim, um desperdício. Ainda mais nos termos que são apresentados, com tantas fantasias, né? Eu li uma coleção do Paiva Neto, Brás. Eram 4 livros que ele falava exatamente sobre o Apocalipse. E ele procurava trazer interpretações, né? E aí, interpretações tranquilas, nada muito pavoroso, né? Algo que ele procurava entender sobre o aspecto mais lógico, né? Utilizando realmente a linguagem figurada e tentando trazê-la para a realidade. Então, assim, eu li, achei interessante o livro, mas ele não traz nenhum alarde, não, para colocar as pessoas em pânico. Pelo contrário, ele procurava exatamente fazer com que essas interpretações fossem feitas do modo mais adequado, né? É aquilo que nós conversamos no início, né, Humberto? É por isso que nós temos hoje várias e várias instituições, cada uma se sustentando na sua própria versão. Continuando, vamos lá. Dentro da doutrina nós temos o Haroldo e temos o professor Severino Celestino. Temos 2 traduções, né? Mas ainda assim, mesmo fazendo as traduções, nós estamos falando de livros que foram perdidos há milênios, né? Ou há muitos séculos. Então, assim, mesmo assim, ainda a gente deixa aquela coisa suspensa. É muito interessante, é tudo muito legal, mas não leve isso ao pé da letra, porque do contrário vai ser um problema. Então, como Kardec lembra aqui para nós, nesse primeiro parágrafo, para chegar ao coração era preciso falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos pela força da linguagem. Então Jesus queria realmente provocar um impacto para chamar a atenção daquelas pessoas. Por uma consequência natural daquela disposição de espírito, o Poder Supremo só podia, segundo a crença de então, manifestar-se através de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis os fatos, mais eles eram aceitos como prováveis. E essa era uma característica natural daquelas tribos, não apenas do Oriente Médio, mas de outras também, que eles se combatiam também assim à força, através da força, quem era mais forte, quem era mais preparado, mas eles combatiam muito também na conversa. O povinho que gostava de contar história. E era tudo ali de pescador para cima, né? Porque contavam as histórias assim que porque eu vi, porque meu Deus fez, porque onde eu estava, você não sabe. Então, quer dizer, era uma coisa muito alegórica entre eles, para que cada um se tornasse mais especial do que o outro. Então, isso era um comportamento tribal daquela época, cada um contando as suas lendas, as suas histórias. E aí Jesus, então, compreendendo exatamente a necessidade de se comunicar nesses termos, ele acabou, então, apresentando esses fatos extraordinários e sobrenaturais. Então, quanto mais impossíveis os fatos, mais eles eram aceitos como prováveis. Até hoje, na atualidade, nós temos aí tantos e tantos milagres que causam impressões nas pessoas. Imagina naquela época, né, onde isso era um comportamento natural. Kardec continua: o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhe parecia muito mais imponente do que um ser vestido apenas de um poder moral.
Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar a sua nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo como no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material, tratado de louco por uns e de cúmplice de Satã por outros. Eles não podiam compreender um rei sem asilo e cujo reino não era deste mundo. No entanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes. Ele conquistou para a sua soberania mais reinos do que os mais poderosos potestados. Apenas com sua palavra e alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo, e é a ele que os judeus deverão a sua reabilitação. Então aqui Kardec também, tentando interpretar essa ideia sobre esse grande retorno que Jesus vai realizar, através dessas linguagens, dessas figuras, dessas alegorias, mas também, mais uma vez, sujeitas a interpretações. Como é que nós podemos falar de algo imaterial, de uma elevação espiritual, de uma grande mudança na humanidade, para um povo que era completamente ignorante sobre essa realidade? Hoje é muito comum nós utilizarmos no meio espírita espíritos de luz. E quanto maior a luminosidade que esse espírito tem, maior é a sua evolução. Que para nós já é algo muito difícil, mas pelo menos já conseguimos imaginar alguma coisa. Naquela época tinha que vir nuvens do céu, som de trombetas, com tempestades que prenunciavam a chegada desse Messias e coisa e tal. Então, mais uma vez, nós vemos aqui uma linguagem figurada, típica de uma época, para poder impressionar aquelas inteligências. Mas, ainda assim, da mesma forma que se esperam hoje o retorno dos mortos, o levantar dos túmulos, dentro desses textos bíblicos que são colocados, e esperam isso de fato, também esperam da mesma forma essa grande glória da chegada do Filho do Homem. Então, enquanto não conseguimos racionalizar tudo isso e tirar esses elementos alegóricos, nós continuaremos ainda influenciados por esses elementos. E continua Kardec. Bom dia, pessoal que chegou. Deve-se observar que entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram símbolos obrigatórios de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Nós os encontramos na morte de Jesus, na de César, em uma infinidade de circunstâncias da história do paganismo. Se esses fenômenos tivessem ocorrido tão frequentemente como se relata, parece impossível que os homens não tivessem conservado a lembrança dele pelas tradições. Acresça-se aqui as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras, mais esclarecidas, que isso se trata de uma ficção, uma vez que se sabe agora que as estrelas não podem cair. Então, Kardec foi muito lógico, né? Foi até insensível quando se fala em termos de fantasia, de poesia, né? Não adianta você imaginar que a estrela vai cair por você, porque a estrela não cai. Não tem nenhuma estrela amarrada no céu para ela despencar lá de cima. Então ele usa realmente a razão, nesse caso, para mostrar que essa interpretação, quando ele fala, deixa eu pegar aqui rapidamente, deixa eu só ver aqui esse trechinho que fala sobre as estrelas caindo. Espera só um pouquinho. Aqui, só um instante. Fala do dilúvio, fala aqui em cima. Está aqui, ó. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá, e a lua não dará mais a sua luz. Dá para imaginar o sol escuro e a lua não mais brilhando? Seria a predição de um eclipse natural? As estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Olha só que termos, né, tão fortes, tão profundos. Mas basta assim, relaxa que a estrela não vai cair, que a estrela não cai. Só de ter falado isso já estragou toda a brincadeira. A Miriam colocou, né, penso que essa ideia de que Deus e Jesus são um só também facilita essa ideia de poder do que Jesus fala em forma de alegoria, né? Assim ele mesmo poderia derrogar as leis naturais. Também é uma forma de
levar por esse lado, de interpretar dessa forma, de imaginar que Jesus é Deus encarnado, embora muitas passagens, como nós já estudamos, no próprio livro Gênesis, a Gênese é o livro bíblico, a Gênese é o livro que nós estudamos, né? Lembrando que Gênesis significa a geração, o começo de tudo. Então por isso nós estudamos a Gênese, milagres e predições segundo o Espiritismo. Então estudamos essas três partes importantes. Então nessa época nós tínhamos ali Jesus sendo visto como o mensageiro divino, depois ele foi interpretado como a própria divindade, e aí então, portanto, já que Deus pode tudo e Jesus pode tudo, então vamos imaginar tudo que ele pode. E aí nós trazemos então aqueles resquícios do passado, em que nós queremos mostrar a nossa imponência, mostrar a nossa força, a partir das histórias que a gente conta, então. Porque lembrando que Jesus, quando chegou naquela época, ele tentava trazer uma ideia, porque a imagem que a gente tem daquela época era Jesus trazendo uma nova filosofia, e depois nós temos ali o paganismo romano. Mas na verdade as tribos continuavam ainda cultuando seus deuses. Aquelas que tinham tradições judaicas, que eram monoteístas, até tinham ali aquele Deus de Abraão e tudo mais, mas aqueles que não eram cristãos, aqueles que não eram judeus, continuavam pensando em outros deuses. Então eu trouxe para vocês essa ideia de que naquela época a gente imaginava que era Jesus contra os romanos. E todo mundo sabia disso, no Japão, nas Américas, na África, todo mundo sabia que Jesus estava rodando por ali. Só que na verdade Jesus era um ilustre desconhecido daquele momento. Ele tinha uma grande influência naquela pequena comunidade. Mas se você vai para a China, por exemplo, os chineses, os hindus, que são povos milenares, será que eles tinham ideia de que alguma coisa estava acontecendo lá no Oriente Médio, sendo que eles viviam ainda conflitos de terra, guerras tribais, precisavam sobreviver? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ninguém ficava postando foto de Jesus no Facebook, não. Muitas vezes pessoas cruzavam com ele e perguntavam assim, quem é esse? Ah, sei lá. Então a gente fica imaginando assim, que o mundo girava em torno de Jesus contra os romanos. Isso era concentrado naquele ponto, naquele foco, e que nós herdamos esse conhecimento. Pela influência que, por exemplo, Paulo de Tarso depois foi para Roma, fundou uma igreja. Essa história foi depois girando de geração a geração. Nós somos educados a partir dessas imagens. Mas e quem não era cristão, quem não era da igreja que foi fundada lá no século IV? Nem sabia que Jesus existia. Era mais fácil hoje você encontrar alguém que saiba quem é o Neymar, lá na África ou na Ásia, do que alguém saber quem era Jesus ali próximo onde ele estava. Então a popularidade de Jesus não era tudo isso que a gente imagina, não. E a gente começa exatamente a enaltecer essa visão de pensar, por exemplo, que Jesus era o Deus encarnado, era o Filho de Deus, e o mundo inteiro sabia que ele estava lá. Não sabia. O trabalho que ele fez foi começar naquele pequeno grupo, a partir dali, com o trabalho de divulgação dessa mensagem. Beijo, Janinha. Beijo na Tatá também. Começou então a difundir através do trabalho dos apóstolos, aquela coisa toda. Quando nós falamos da fundação da igreja, lá em Roma, a partir de Paulo, quando nós tivemos ali outros, Pedro, por exemplo, era considerado o primeiro papa, né? Nós tivemos 200 e tantos papas. Vocês nem imaginam o que era a igreja naquele começo. De imaginar que tinha aquela Basílica de São Pedro, nada, era uma igrejinha. E dentro da igrejinha tinha um cara que acho que diziam que ele era o papa, mas que ele era combatido por outros segmentos da própria instituição. Depois ela foi crescendo, tomando corpo para se tornar a instituição que ela se tornou. De uma forma positiva e de uma forma negativa. Então quando se fala que Jesus era Deus, isso na verdade era uma crença daquele grupo que procurava naturalmente enaltecer, exaltar essa divindade para mostrar o seu poder contra aqueles que não pensavam dessa mesma forma. Muita gente vai dizer assim, nossa, mas o que ele está dizendo é uma blasfêmia. Vamos pensar. De que forma que nós achamos que as coisas aconteceram naquela época? Jesus era tão popular como se imaginava? Na verdade, a popularidade dele tinha um lado positivo entre aqueles que eram os seguidores e uma popularidade muito negativa para aqueles que o combatiam, tanto que ele foi condenado como sendo ali um subversivo político.
Os judeus o odiavam, os romanos ficavam só observando para fazer o que tinha que fazer, e aí deu no que deu. E ele procurava então levar essa sua mensagem, numa época muito difícil. Certamente que se não fosse um espírito do quilate de Jesus para poder sobreviver à hostilidade daquela época, daquele ambiente e fazer o que fez, com toda certeza teria sucumbido antes. A Dídima colocou a história que divulgou e espalhou a imagem de Jesus. Exato. A história, as próprias crenças também, né, Dídima? O catolicismo teve essa missão de se mostrar como uma igreja superior em todo o Ocidente, e o símbolo era exatamente Jesus. Então eles procuravam fazer o que fez. Mas historicamente, porque a gente tem, quando se estuda sobre Jesus, nós temos dois segmentos que muitas vezes acabam sendo esquecidos. Você tem o Jesus religioso e o Jesus terreno. O Jesus terreno era o homem. Quem era esse homem? Quais são os elementos históricos, factíveis, que provam a existência dele? Falam de um documento que foi encontrado por um romano que descreveu um certo homem com tal característica. Mas fora isso, ninguém sabe quem ele é. Como é que você pode provar a existência de Jesus? Ah, mas Jesus existiu porque nós tivemos uma mudança nas crenças do nosso planeta, antes de Jesus, depois de Jesus, o calendário cristão, aquela coisa. Isso é uma questão de crença. Se você juntar meia dúzia de pessoas que têm uma boa capacidade de publicidade, que são bons estrategistas, bons marqueteiros, né, como a gente diz na linguagem atual, ele conseguiria disseminar uma ideia falsa com toda facilidade. Então, Jesus humano, o Jesus temporal e o Jesus divino. E aí, então nós ficamos nessa encruzilhada. A história não pode provar a existência de Jesus, mas a fé prova. Só que como a fé não pode ser considerada uma prova, significa que nós simplesmente acreditamos na existência dele. Mas os ensinamentos que ele trouxe são ensinamentos presentes, são ensinamentos reais, porque tratam de moralidade. Esses livros que são apresentados para nós do Novo Testamento, esses testemunhos que são apresentados, também são levados em consideração, como sendo depoimentos de pessoas que conviveram com Jesus. No caso, Mateus, Marcos e João. Lucas não teve contato, assim como também Paulo de Tarso não teve. Então nós usamos essas testemunhas. Mas mesmo sendo testemunha, foi desse jeito que aconteceu? Você pode provar que esse texto não foi alterado? Não. E aí então a gente vê que, tirando um pouco dessa capa de fé, que nós cobrimos esses elementos, esses fatos, nós ficamos às vezes numa situação bastante delicada quando nós colocamos a nossa razão para pensar. E isso não pode ser permitido, porque do contrário, quantos e quantos templos ruirão? E por isso Kardec coloca, estudando a doutrina espírita, ele diz para nós que a doutrina espírita ela pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. E essa é uma expressão muito forte. De você falar assim, você acredita em espírito? Acredito. Então me prova. Então vamos estudar, vamos analisar. Começa a mostrar sobre os elementos da mediunidade, começa a fazer um estudo a respeito dos médiuns, das manifestações físicas. Você está vendo a coisa se mexer, mesmo assim você não acredita? Então me dá uma explicação melhor. Apresenta o seu sistema. Então nós temos ali que a doutrina ela tem uma base moral, que é por isso, mais uma vez, que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, não se preocupa em ficar discutindo data, local, eventos. Ele traz aquilo que é o mais puro, o sumo da vivência de Jesus aqui entre nós. O Espírito puro por excelência, que veio tentar moralizar a humanidade, o resto é segundo plano. Ele até se deu ao trabalho de falar um pouquinho sobre os milagres e predições aqui no livro A Gênese, para poder conversar com as pessoas a respeito dos textos bíblicos. Mas ele não precisaria nem se dar esse trabalho, porque a preocupação que ele teve, como ele mesmo disse lá na introdução do Evangelho, que a preocupação com Jesus são os ensinamentos morais. De que forma que você pode alcançar a felicidade, de forma que você pode ser um espírito melhor. Esses são os ensinamentos. Ah, mas Jesus foi, Jesus veio. Não importa, não faz diferença. Ah, Jesus estava, Jesus falou com fulano. Também não faz nenhuma diferença. Nós não temos fatos para embasar nenhuma afirmação dessa.
Mas os ensinamentos morais, esses são atemporais. Alguma coisa que é temporal significa que é alguma coisa do mundo físico. Não é uma coisa relacionada com o tempo. Então Jesus temporal era aquele homem que caminhava entre as pessoas, influenciando, provocando ali uma certa agitação. E o Jesus divino é esse Deus encarnado, conforme muitas religiões acabam interpretando. Então, enquanto nós ficamos discutindo quem era Jesus, o que ele fez, o que exatamente ele veio fazer entre nós? E a partir dali, então, a doutrina espírita surge como essa nova filosofia, baseada em metodologia científica para poder estudar os seus fatos, não está fechada, pelo contrário, ela é progressista. Se de repente surgir uma explicação dizendo que os médiums são todos malucos, contaminados por um vírus que provocou neles ilusão, a doutrina espírita vai dizer, então vamos estudar esse vírus. Não é aquela coisa assim, nossa, mas que blasfêmia, você falando dos médiums, se você me trouxer um fato que comprove que a mediunidade não existe, eu paro de acreditar nos fenômenos. Porque a doutrina espírita ela não tem medo do escuro. E, na verdade, ela não tem medo da luz, né? Porque aquele que vive no escuro, nas sombras, ele fica apavorado quando é iluminado. A doutrina espírita ela pode ser clareada com a razão em qualquer situação, em qualquer época. Então, esse é um método fundamental para nós estudarmos a doutrina. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui para a gente poder fechar. E continua aqui, então. Deixa eu voltar aqui onde nós paramos. Tá. Então Kardec, né, tinha cortado o nosso romantismo dizendo que estrela não cai do céu. Entretanto, sob essas alegorias, ocultam-se grandes verdades. Inicialmente, é o aviso das calamidades de toda sorte que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Esse é o primeiro ponto. Jesus já falava sobre todos os conflitos que a humanidade viveria durante a sua história em virtude desse comportamento moral. A luta suprema entre o bem e o mal. Todas as catástrofes naturais que atingiriam o nosso planeta. Mas ele não falou que isso vai acontecer como a gente lembrou. Pessoas que leem e dizem assim, olha, você está vendo aqui que Jesus disse que vai acontecer? E não pensa assim, poxa, mas já aconteceu tantas vezes no passado. Em segundo lugar, há a predição da difusão do Evangelho, restaurado na sua pureza primitiva por toda a terra. Aí Jesus já dizia que a palavra dele seria difundida. E de fato nós encontramos essa realidade hoje. Ainda que muitas vezes difundida de uma forma equivocada. Com violência, com perseguições, com imposições. Depois, o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, derivado do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Então fala que esse reinado do bem, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, não está pensando num reino com castelos, com muralhas no mundo espiritual. Ele está dizendo que no futuro, o nosso planeta, poderá ser parte do seu reino, a partir do momento em que os valores se elevarem e a própria humanidade se transformar na sua forma de viver. Então nós seremos agregados, porque enquanto nós não nos modificarmos nesse estilo de vida que nós temos hoje, ainda materialista, ainda egoísta, nós, claro, sempre faremos parte desse reino. Imagina Jesus dizendo assim, olha, meu reino não é desse mundo, vocês que se viram. Obviamente que é uma linguagem contundente que ele utilizou para impressionar aquelas pessoas. Mas dá para imaginar que nós, aqui encarnados no mundo de provas e expiações, estaremos esquecidos de espíritos puros como ele? Naturalmente que não. A própria lógica desse encadeamento que existe de solidariedade entre todos os mundos, entre todas as dimensões de todos os espíritos, nos coloca exatamente sobre a tutela deles. Mas você tem que utilizar a linguagem correta. Não se fala com a criança, abre a boquinha que o aviãozinho vai entrar. Quando o marmanjo cresce, fala, come logo. Como é que nós vamos acessar essas inteligências se não utilizarmos essa linguagem característica e propícia para que seja bem compreendida? Continuando. Este será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação, e os homens viverão sob a égide da sua lei.
será o reino de felicidade, uma vez que, segundo as suas palavras, depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Quando se realizarão essas coisas? Ninguém o sabe, disse Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por indícios precursores. Esses indícios não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Ou seja, quando isso vai acontecer? Quando nós começarmos a perceber, então, tudo aquilo que diz respeito a essa nossa relação com o mundo espiritual e as transformações naturais consequentes dela. Os homens se transformarão, teremos mais igualdade, teremos mais fraternidade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Isso virou, na verdade, um chavão vazio com um significado pouco compreendido. Mas os homens de boa vontade serão exatamente aqueles que trabalharão por essa transformação. E nós veremos, nessa fase de transição planetária, exatamente a informação de que quantos e quantos espíritos estão reencarnando entre nós a partir de agora, trazendo essa mesma boa vontade para exemplificar e nos influenciar, e impulsionando essa transformação. Que nós veremos também essa interpretação a partir do livro do Apocalipse que Kardec vai estudar aqui. O que é certo é que essa mudança não podia ocorrer durante a vida dos apóstolos, pois, pelo contrário, Jesus não poderia ignorá-la. Aliás, não seria possível que semelhante transformação acontecesse dentro de apenas alguns anos. A mesma coisa aconteceu naquela época e acontece na atualidade. As pessoas estão esperando testemunhar a mudança do mundo. E elas imaginam exatamente que vai acontecer um grande fenômeno para dizer assim, a partir de hoje a Terra se modifica. Como se fosse possível transformar o planeta num paraíso sem transformar as pessoas. E como nós percebemos que hoje o mundo está nessa fase de turbulência, com muitas dúvidas, muitas angústias, tantos sofrimentos e tudo mais, como é possível nós imaginarmos que os céus vão abrir suas portas e nós nos transformaremos sem entendermos que isso faz parte de um longo processo que vem acontecendo? E continua, entretanto, o mestre lhes fala como se eles devessem testemunhá-la. É que, com efeito, eles poderão reviver nessa época e trabalhar eles mesmos pela transformação. Ora ele fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato como ponto de comparação para o futuro. Kardec coloca aqui então a referência das reencarnações. É o fim do mundo que Jesus anuncia quando prediz a sua nova vinda e ao dizer: quando o Evangelho foi pregado sobre a terra, é então que o fim acontecerá? Não é racional que Deus destrua o mundo precisamente no momento em que ele entrará no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não seria justificada. Como a prática geral do Evangelho deve ser uma grande melhora no estado moral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem e acarretará a queda do reinado do mal. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões, que o Cristo fez alusão ao dizer: quando o Evangelho foi pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá. Mas esse fim ocasionará uma luta, e é dessa luta que sairão os males que ele previu. Acabou por aqui então, pessoal. Então nós vimos aqui essa previsão de que toda mudança de valores ela gera atritos. Kardec falou isso sobre os espíritos, lá no livro dos Espíritos sobre isso, perguntando por que os maus se destacam mais do que os bons. E aí os espíritos disseram porque os bons são tímidos. Então, na verdade, nós estamos nessa luta de bandido e de mocinho, de ladrão e de bandido, de honestos e desonestos. Aqueles que são os mais, digamos assim,
os descarados, que estão à margem, os marginais desses valores, eles vão criar suas próprias leis para conquistar aquilo que desejam. A partir do momento em que nós impomos leis para restringir essas ações, para fazer com que a sociedade se transforme e se moralize, há aqueles que não aceitarão. E aí então nós teremos e tivemos e teremos e continuaremos tendo. Tivemos, temos e teremos muitos desses conflitos. E desses conflitos todos vem exatamente como resultado dessa guerra entre desejos. O desejo do bem contra o desejo do mal. E é interessante que nós vemos hoje, até mesmo na ficção, nos filmes que passam na atualidade, essa guerra dos anjos. Quantos e quantos filmes e séries que eu já tive a oportunidade de ver, falando sobre anjos bons e anjos maus. Os anjos bons são aqueles que se submetem humildemente à vontade de Deus e protegem os humanos, e os anjos maus, que são aqueles que foram expulsos do paraíso e querem criar seu próprio reino, querem exercer seu próprio reinado. Então nós temos ali vários e vários simbolismos para trazer exatamente essa ideia do bem contra o mal. E estudando a doutrina a gente quebra esse raciocínio, já colocamos que nós estamos falando do esclarecimento contra a ignorância, não do bem contra o mal. Porque o mal por si só não é uma instituição. Assim como o escuro também não é uma cor. O preto, por exemplo, não é uma cor. Ele é simplesmente a ausência das demais cores. O frio nada mais é do que a ausência de calor. A sombra nada mais é do que a ausência da luz. Então o mal, na verdade, nada mais é do que a ausência do bem, e a ignorância nada mais é do que a ausência do conhecimento.